Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre. E agora no canal do Simers, vocês já sabem, para o Brasil e mundo. Tá começando mais um programa daqueles que vocês esperam uma semana para assistir. Está começando mais um Sala de Prescrição. Hoje, como sempre, temos aqui os cativos. Vou começar aqui pelo Dr. Ricardo Nogueira, que hoje, em vez de mediar, vai fazer o debate pelo Grêmio. E aí, doutor Nogueira? Olha, eu me surpreendi aqui com essa presença do Darcy Filho, que para mim é uma figura do nosso folclore, eu diria, do tempo romântico do futebol gaúcho, né? Eu que acompanho o futebol desde eu nasci em 1956. Em 58, meu pai fez eu decorar a escalação do Brasil, da seleção do Brasil no Chile com 2 anos de idade. Né? E eu sei e tenho isso decorado até hoje. E o Darcy Filho é uma dessas grandes figuras, né? Porque o rádio gaúcho, principalmente esportivo, ele foi uma elite, né? Claro que tinha São Paulo, tinha Rio de Janeiro, e a gente acompanhava muito também as rádios aqui do Prata, né? Da Argentina e do Uruguai. Principalmente eu gostava mais dos argentinos, né? Mas o Darcy Filho é uma grande figura, daquelas grandes figuras do que foi o verdadeiro futebol gaúcho, que hoje nós chamamos de futebol raiz, creio eu. Ele vai ter oportunidade de em seguida nos contar todas as histórias. É o nosso grande convidado de honra, Dr. João Marcos Riso, como sempre. E aí, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Como diria o nosso grande mediador das coisas aqui, o Jefferson. Antes de falar do Darcy, queria só saudar o meu grande Caxias, né, que agora está na liderança mesmo, né, da Série C, e bem pertinho dele o Ipiranga. O Ipiranga está em terceiro, né? Então, é um campeonato que não parou, né? Agora que parou a Série A, Série B e Série C e D continuam. E a gente tá naquela expectativa ali, né? Eu fico pensando assim, o que será do Inter na volta, né? Mas isso é outro assunto, porque agora a gente está também no meio de uma primeira Copa do Mundo de clubes, né? Que pode ser algo salutar, a gente até podia discutir isso depois, o que cada um acha, né? E como falou, né, antes do Jefferson apresentar oficialmente o nosso convidado, eu queria dizer que a gente tem um imaginário. Eu também comecei muito cedo a ouvir rádio, eu sou um fanático por rádio. No meu consultório eu tenho uma coleção de rádios antigos, né, junto com livros médicos, e o Darcy estava dentro daquele imaginário quando a gente era criança, né? Eu sei que nada é off pro Darcy, porque ele já tem essa coisa. Mas nós estávamos conversando aqui sobre a fundação da Ser Caxias, e naquela época, nos anos 70, a gente tinha as vozes, né? Ranzolin, Haroldo, Darcy. A gente começava a ouvir entre 70 e 80. Pedro Carneiro Pereira. Esse é um pouco anterior, eu não cheguei a pegar muito, mas Rui Carlos Osterman, antes de ver eles na televisão, a gente tinha o imaginário da voz. E o Darcy tem uma voz muito peculiar que todo mundo conhece, né? Aquela voz para baixo, assim, e tal, né? É muito bacana a gente ter o privilégio que vocês aqui da Sala de Prescrição estão dando da gente compartilhar uma mesa com figuras que foram do nosso imaginário, né, futebolístico por tantos anos aí. Jefferson, faz as honras. Meu caríssimo, nosso entrevistado de honra, meu amigo de vários anos e meio parente. Exato.
Darcy de Melo Filho, que prazerzaço em que o senhor nos deu a honra de vir ao nosso humilde estúdio aqui para contribuir com o programa e certamente aumentar a nossa audiência. O senhor é ruim, né, doutor Jefferson? Doutor Riso, um abraço. Também um abraço ao doutor Nogueira. Troquei. Inverti. O doutor Nogueira começou ali, trocou de lugar, mas estou saudando aos dois com muita alegria também. E eu vim para esse programa, eu vim preparado para fazer pergunta para vocês também. Não pensem que só eu que vou levar aqui. E eu, quando for liberado para eu fazer as perguntas, eu quero imediatamente já fazer a minha para vocês, porque ela é dirigida aos médicos. Tá certo? Eu queria puxar o gancho do Dr. João Riso, porque eu já vi no Futebol Sem Off, hoje de manhã, um comentário seu sobre o Mundial de Clubes e o resultado de 10-0. Eu acho muita graça quando os caras dizem assim, olha, esse é um torneio democrático, tem 90 clubes, tem 40 clubes, e isso é uma ditadura, porque você coloca os ruins e os bons todos no mesmo saco, sem nenhum, sabe? Pega e bota todo mundo lá e deu. E esses 10-0 que aconteceram ontem aí, isso aí é a demonstração de que é uma competição sem credibilidade ainda. Ela está muito mais experimentando do que definindo, na minha opinião, né? Do que dizendo, olha, estão os melhores aqui, não sei. E se você partir para o individual, uma competição dessa sem o Cristiano Ronaldo, por exemplo, também não recebe nenhum. Ou sem o Barcelona. Ou sem o Barcelona. Agora, eu tive um tempo, né, convivendo na Nova Zelândia, na Austrália, né? Futebol na Nova Zelândia é um futebol semi-profissional, sempre foi. Lá a Nova Zelândia é o rugby raiz, né? Lá não tem como se meter, são big campeões mundiais, né? Agora, na Nova Zelândia, dá para comparar, sem dúvida nenhuma. Eles têm uma estrutura de time, sim, fardamento, juízes e tal, né? Mas é a várzea. Todos trabalham sempre, não existe isso de não trabalhar. Tu não é profissional do futebol, não existe isso na Nova Zelândia. Tanto que muitos, a gente não vê assim, tem brasileiros jogando na Nova Zelândia, eles vão jogar na Austrália, que tem um profissionalismo que surgiu através do futebol feminino, que evoluiu para o futebol masculino. Tem uma liga que é patrocinada meio no estilo americano, tem um patrocinador para toda a liga, né? E eles definem para onde vão os jogadores estrangeiros. Tu vai jogar em tal time, tu vai para dar o equilíbrio de vida, a democratização do futebol. Eu não posso ter um time... nos Estados Unidos também estão fazendo... Exatamente. A Austrália e Estados Unidos seguem o mesmo padrão. Tem um patrocinador, ele vê onde é que está a deficiência, que eles fazem isso na medicina na Austrália também, né? Eles bloqueiam, por exemplo, a gente tem muito obstetra. O mercado está assim, não tem mais vaga para residência, para ser obstetra. Então, tu quer ser obstetra, tu aguarda na fila para quando abrir, tu vai ser fellow research, tu vai fazer estudos, trabalhar só com pesquisa, até abrir uma vaga. Eles fazem isso também no futebol. É um futebol profissional, mas eles não têm a diferença, que é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, mesmo tendo o Miami ali, o Inter Miami, com os caras, ele é muito parecido. Os times não têm uma desigualdade como a gente está vendo nessa Copa ali. Os 10-0, eu acho... E o pior não é isso, Darcy. É a fórmula que vai ter na próxima Copa do Mundo. Vai ter seleções semi-amadoras jogando. Semi-amadoras. Então, eu realmente não vejo graça. E a gente sabe que os alemães, né, eles demonstram respeito dessa maneira mesmo, né? Tocando 10, 15-0, não tem problema. Não é? Não. 7-1. Eles não brincam em serviço. Esse 10-0 me lembrou muito 7-1. Claro, eles estão lá para jogar futebol e eles vão jogar seriamente. Claro, se é o brasileiro já, né? Também já foi possível ver alguma coisa com relação ao Abel Ferreira, né? Sim. Que ele leva cartão lá e aqui. Não, é igual. Ele, nesse período que ele está no Brasil, ele já sofreu 70
74 cartões vermelhos, amarelos e 11 cartões vermelhos. Virgem Santa. Imagina. Tu E sabes, foi lá e recebeu mais um. mas tu não sabes tem que eu galho. tenho uma admiração pelo Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira, além dele ter... Na verdade, quem trouxe os portugueses para cá não foi o Abel Ferreira, foi o Jorge Jesus, né? Sim. Do lado do Flamengo. É? Eu não sabia. Sim, lembra? Ele Foi que ele foi campeão de veio. tudo, veio, fez sucesso. Aí todo mundo... quer dizer, todo, claro. Que aí abriu para os outros portugueses. Mas o Abel Ferreira, o Darcy Filho, ele criou uma coisa nova no futebol brasileiro, que é uma nova nomenclatura. Sim. Os frescos, né, que são os jogadores jovens, um novo linguajar, e ele, os portugueses em geral, eles têm um novo linguajar do futebol que eles estão inovando, né? Os frescos e outras formas que eles falam que são novidades para mim. E eu acho interessante, por exemplo, porque eu acho que hoje o treinador de futebol mais é contratado para dar entrevista do que para treinar. Eu acho que a maioria deles nem treina mesmo. Eles têm uns Eles não dão mais entrevista. Isso acabou. Nem isso. Nem isso, Na eles estão época fazendo. do Darcy, pelo amor de Deus, os caras ficavam sentados batendo papo aí uma manhã. Dava toda, se entrevista precisasse. até no banheiro pelado, né? Ah, Onde você queria fazer uma matéria, você ia lá, o cara aqui encostava mesmo. lá e conversava, né? Era tudo. Vou perguntar para vocês o seguinte. Fiz essa pergunta para o Menotti, hein? Não foi para qualquer um, foi para o César Luiz Menotti. Qual é a figura mais importante numa comissão técnica para ele levar o trabalho dele para frente? Para o treinador conseguir desenvolver o seu trabalho? Para desenvolver o trabalho. Ah, sei lá, eu ia dizer aqui que são 2 ou 3 referências dentro de campo. Que seria o capitão e mais alguma liderança interna para ele poder desenvolver o trabalho, né? Não sei se é essa a linha O aqui. capitão, eu aprendi com o professor do Rui Carlos Osterman. O capitão, ele só serve para representar o clube na hora do sorteio. Ele representa o presidente naquele momento. Depois o árbitro nem toma mais conhecimento dele, nem os adversários tomam conhecimento dele. Mas o grupo, ele não é uma liderança Sim. escolhida pelo grupo também, não só pelo treinador. Mas o treinador tem os seus caras de confiança, não adianta nada. É por isso que eu falei 2 ou 3 que ele tem em campo, não era Bom, isso? a resposta é surpreendente, eu vou passar para vocês então. É o médico. Eu, quando fiz essa pergunta para ele, eu cheguei a pensar que ele ia me dizer que era o preparador físico, que era o supervisor. E ele disse, não, o médico. Eu tive a felicidade de fazer uma longa entrevista com ele aqui em Porto Alegre, quando a Rádio Gaúcha convidou ele para ele vir participar de um Grenal. Aqui ele veio e tal. E eu me encaixei umas 2 ou 3 horas com ele no hotel que ele estava. Subindo a Ramiro Barcelos, um pouco antes da Independência, à direita tinha um hotel ali, nem sei se ainda tem. Aí nós ficamos umas 2 ou 3 horas conversando. Uma das coisas que ele disse, o médico, é muito simples. Eu perguntei, mas por quê? É muito simples. Quando eu preciso escalar o time, eu peço para ele vetar alguém ou botar alguém em condição. Pronto, está resolvido o problema. Está resolvido o problema. O departamento médico ajuda muito o treinador, né? Não, o Internacional, na decisão do Mundial, em 2006, quem escalou o lateral esquerdo foi o médico. Luiz César Soto de Moura. O lateral que vinha jogando, o peruano, poxa, agora me fugiu o nome dele, que depois foi para o Grêmio. Sim, era um cara alto, eu lembro dele. Aí... E ele foi mal, vinha mal, e o Abel vinha escalando, e chegou no primeiro jogo, ele foi mal. Aí o Luiz César, acho que tem que fazer um exame na perna dele, ele referiu alguma coisa, ele foi fazer o exame, voltou, e o Luiz César veio de lá, veio em inglês, muita gente sabia tanto de inglês quanto de medicina nuclear, né? Chegou e ele disse, olha, aqui está dizendo que ele vai ter que fazer repouso, está com problema muscular aqui, aí jogou o Rubens Cardoso. É o médico. Então tem coisas no futebol que a gente não consegue imaginar. Que no bastidor tu fica sabendo, tu vai atrás e descobre. Bem interessante. E descobre coisas assim, né? O médico, normalmente, por exemplo, eu acho que num departamento de futebol, posição, esse é pessoal, tem que ter um médico. Por uma simples razão. O médico, ele lida com a vida e a morte com
com o que ele precisa, com o que as pessoas precisam ter. É um camarada que ele sabe mexer com isso, né? Com a vida ou a morte está com ele sempre, ele está ali. Então, ele tem toda a sensibilidade possível, ele tem toda a percepção possível. E no futebol, se tu for dirigente de futebol, tu tem que ter isso aí muito aguçado. Se tu não tiver, não adianta. Não adianta tu entender de futebol. Se só tu entender de futebol e tu não for um cara com essa formação, acontece o seguinte, você se apaixona, decide errado. Ah, paixão. Né? Por isso que você vê treinador aí insistindo com um jogador que não tem que jogar, bota, porque não, esse é da preferência. Como é que é os bruxos, né? Os bruxos. A teimosia dos treinadores. São aqui. Tem, né, o Renato, vamos pegar ultimamente aí o Renato, né, o que trouxe de bruxo, Thiago Neves, te lembra? Aquele outro centroavante lá que era do Atlético Mineiro e do Santos. O André. O André trouxe o Reinaldo. O Reinaldo. O Reinaldo agora está jogando melhor do que os laterais. Eu gostei que agora ele... Não, o Reinaldo que era atacante pela direita. Tinha um outro que fez um hotel em Itapema com o dinheiro que o Grêmio deu para ele. Não jogou nada aqui. Sim. Tá falando do... Jogou no Santos depois. Isso, no Atlético Mineiro. Eu gostei do Fluminense, que agora levou o Soteldo, né? Contratou o Soteldo machucado para ser o reforço para o Mundial. E aquele outro volante que a torcida do Grêmio odiava, tá lá com ele até hoje. O Márcio Santos? Não, Thiago Santos. E tá jogando. É titular. E outra coisa que eu ouvi que foi muito engraçada sobre o René, né? O René é o cara mais esperto que tem, porque ele entregou a Libertadores pro Fluminense, né? Quando e agora tá lá. Agora tá lá jogando o Mundial. Não, mas tem uma história, Darcy, essa aí tu conhece de livro, porque essa aí tu participou junto. Sim, quando o Fábio Koff vendeu o Jadir pro Botafogo. Te lembra, não era o Felipão que adorava o Jadir? Eu não me lembro. Eu sei que o Jadir foi pro Botafogo, mas eu não me lembro. Mas era assim, parece que era o Filipão que insistia em escalar o Jadir. E o Fábio Koff tinha ódio do Jadir. E dizendo não pode jogar no Grêmio. O Filipão botava. Um dia ele vendeu o Jadir. Cadê o Jadir? O Jadir está lá no Botafogo. Foi para lá. Tu te lembra dessa história? Eu não me lembrava do nome que era o Jadir, mas eu me lembro de uma... Vai pra lá. Mas tem essas histórias aí que são fundamentais. Tem o jogador que ele é importante taticamente sem a bola, né? Ele joga sem a bola. O treinador que tem taticamente sem a bola. Tinha aquele pequenininho Jurandir que marcava o Falcão, te lembra? Marcou uma vez o Falcão, né? Foi um jogo. Foi um jogo, mas entrou pra história com aquele jogo. Ele jogava, aquela velha história, né? Por exemplo, se a gente pega o famoso Sandro Sotile, né? Que jogou uma barbaridade em todos os clubes do interior. Pelotas, lá, né? Lá no Pelotas. Eu que sou do Brasil não gostava dele. Mas ele fez a festa no Pelotas. No Pelotas jogou no Caxias, fez. Juventude, jogou em tudo, cara. Veio jogar no Inter. Funda. Isso, mas vem cá, agora por falar nisso, o Brasil deu uma reagida agora. Deu uma reagida. Eu acho que eu torço muito pelo Brasil e pelo São José, para eles irem para D. Porque o Brasil é um clube de massa, de torcida, né? Como diz um amigo meu, a gente pode ter 4 clubes gaúchos na Série B, velho. Olha, é bem provável. Né? Olha, isso é para te ver como o nosso futebol... O nível caiu de um jeito, não é? Sim, a Série B é cheia de Paranaense, Catarina... Interior de São Paulo? Alguma... Porque não, os interior de São Paulo subiram. Né? Subiram. E cadê, né? Só tá faltando os gaúchos ali para completar a região sul. E fazendo aqui... Tem pouco nordestino. Uma misturança nessa nossa conversa de maluco aqui. Porque futebol é uma maluquice, é a melhor maluquice que existe no mundo. Nesse campeonato mundial de clubes, tem 4 clubes, 3 clubes do Rio, né? Botafogo, Sim, só o Flamengo, Palmeiras. Fluminense e só o Palmeiras. Mas são os 4 últimos campeões de Libertadores. Daí, pelo ranking, foi River Plate e Boca Juniors.
pelo ranking da Comebol, E né? por que o Barcelona não tá? Porque ele não ganhou as 4 últimas e não tá Ele ganhou. Não, esse ano agora quem ganhou foi o PSG, que é o melhor time desse campeonato, né? É, Creio tá eu. jogando bola. Eu achei que os caras iam dar uma afrouxada aqui. Mas e Não. qual foi o critério usado para escolher os times que iam disputar? Primeiro foi, O Super por exemplo, Mundial Champions League, né? A Champions League tem os 4 dos 4 últimos e depois tem um ranking europeu, que é como é o ranking, que é feito pela FIFA, na Sim. verdade. Que é o mesmo ranking que tem na Comebol, dos times que mais pontuaram ou ganharam, por exemplo, Sul-Americana, mais pontuação alta na Libertadores, não sendo campeão. Então, por exemplo, só para te ver uma coisa, se o River Plate tivesse ganhado uma dessas Libertadores em que ficou fora ali, o Grêmio estaria no... O Grêmio era o mais ranqueado depois de River e Boca. Então ele estaria no Campeonato Mundial. Ah, já pensou? Pelo ranking. Não, Que vergonha. que fiasqueira. Não, e esses outros clubes aí, que são Os outros têm as lá na federações região deles lá. Não, e vocês viram qual é o prêmio de participação? Não, É 15 milhões. Não sei se é de euros ou de dólares, mas seja o que for. Sim. Só para participar Eu até lá. tomo um 10-0, né? Não, e tu viu qual é o prêmio? E o prêmio é 201 milhões. Meu Deus. E aí o pessoal dizendo que o Paris Saint-Germain não ia jogar as ganhas. Os caras disseram, no mínimo o seguinte, os caras disseram assim, é 201 milhões. Mas Metade vai para os jogadores. o Darcy tá certo, né? A gente não consegue ver daí, não tem o Liverpool, não tem Barcelona, né? São times de primeira grandeza, né? Então é difícil, assim, tu tem um mundial e aí tu assiste lá, é porque eles também pegam muito os times árabes, né? Sim. Querem fazer aquela integração, Não, times africanos, é que eles né? querem os mercados. Né? Se a gente tiver noção do mercado chinês, o número de sócios que o Barcelona tem na China, que o Real Madrid tem, que o Liverpool tem, que o United tem, e o que vendem de camisetas... E outra coisa é presença. Eles estavam muito preocupados com a Copa do Mundo. Claro que é um evento turístico, né? Mas eles queriam ver agora com os clubes, né? E estão vendo, assim, o maior fluxo de turistas é sul-americano, é América Central, né? E aí os outros países não mandam muito, eles não... Sim, ontem tinham chegam. 20 mil torcedores do Palmeiras... Eu vi que tinha uma massa. Não, e argentinos, é que argentino tem muito argentino em Miami, né, Jeff? Tem muita gente Então que aí mora tem lá, e os muita caras... gente que... É E brasileiro também, né? Eu não sei a sede do River Plate ou do Boca, mas vai ter. A Miami, o Boca está em Miami, porque a praia era a torcida inteira do Boca e o pessoal saindo, né? Porque Claro. a festa eles não estão muito acostumados, são latinos a maioria, Quando né? eles vêm aqui no Rio de Janeiro já é um fuzuê. Aí tava cheinho lá dos... Como é que eles chamam? Você lembra um Brasil e Argentina em 2010 que teve nos Estados Unidos? Foi em Nova York. Eu tava lá naquele jogo. E encheu E parecia que tava no Brasil. É isso aí. A Times Square ontem tava lotada de palmeirense, cara. Que coisa. É. Mas eu quero Diga lá. explorar no bom sentido Vamos explorar esse o homem. nosso entrevistado. Darcy, sim, resumir a tua carreira não tem como, porque ela é muito extensa. Mas quando é que foi o começo dessa sina de buscar o jornalismo? Porque, se não me engano, tu é natural de Santa Maria, ou não? Sou. Então uma pergunta já de cara, Jefferson. Tu é coloradinho ou tu é rio-grandense? Meu pai era ferroviário, né? E, consequentemente, rio-grandense. Mas eu na hora que eu entrei pro
pro rádio que eu comecei, eu larguei tudo. Eu não quis nem saber, porque eu sempre fui muito mais assim. Ó, eu sempre gostei de ouvir rádio. Tinha 10, 12 anos, eu já ouvia Rádio Globo, Rádio Mairink Veiga, Tupi do Rio de São Paulo, eu ouvia os Balança Mas Não Cai, era um programa que tinha, sabe, essas coisas assim que depois programas que vieram para a televisão. Tinha futebol? Nacional tinha futebol. E isso vai introjetando, né? Isso aí, tu vai pegando. O pai gostava de ouvir rádio? O meu pai? Mais ou menos. Era um interesse mais teu. Eu gostava. Eu gostava de ouvir rádio, sabe? Então, nesse período aí tinha-se muito rádio portátil, estava surgindo rádio portátil que era desse tamanho. Aí, eu podia andar de um lado para o outro com o rádio, era uma barbada, era uma... Tá, e tu tinha mais paixão pelo narrador? Repórter. Sempre quis ser repórter, eu nunca consegui deixar de ser repórter, eu andei fazendo um período de comentário, mas não me interessa, eu não tenho... O negócio era reportagem. Reportagem. Tá lá. Reportagem. É que ali tu tá fazendo uma coisa, tu tá descobrindo, tu tá envolvido, tu tá... Sabe? Eu acho muito legal. E eu entrei pro rádio, eu precisava trabalhar, e na Livraria do Globo eu trabalhava. Eu fiz o curso clássico. Isso lá em Santa Maria. Manuel Ribas, em Santa Maria. E tinha o seu Gilberto Brenner, que era o diretor da Rádio Santa Mariense. E a rádio tinha assinatura da revista do rádio e da revista do esporte. E a Manchete, me parece que eram os 3 revistas que ele assinava. E eu sempre fazendo tudo direitinho, e ele olhou e disse, pô, chegou ali. Eu com 17, 18 anos, já ele que estudava de noite, que estava trabalhando, aquela coisa toda. Ele chegou um dia para mim e disse assim, Darcy, ele era gago. Aí eu tinha que esperar, tinha que segurar até o final, né? O seu Gilberto perguntou se eu gostava de música. Eu digo, sei tudo de música, eu adoro. Não entendia como não entendo nada até hoje. Passando aquele cavalito encilhadito, ele agora eu monto. Eu logo, quando ele fez a pergunta, sabe, já era sangue de repórter ali, tu entendesse? O que ele quer com essa pergunta, claro, né? Aí já fui, acabei indo, comecei a trabalhar no dia 1º de janeiro de 1970 como discotecário. Cara, DJ. o primeiro cara a assinar uma carteira em 1º de janeiro, eu nunca vi isso. Não, sabe que eu tive um colega que também teve, e vocês conheceram ele. O Roberto Brauner também teve lá sua de carteira Pelotas. assinada Bob Brauner. em No 1º de janeiro. Nós deveríamos ser as únicas 2 carteiras que estão assinadas Cara, no dia Então 1º de deixa eu te janeiro. contar uma história, Trabalhando no Darcy. feriado. Então deixa eu te contar essa história. Eu jogava futebol de salão com o Roberto Brauner. Nós éramos vizinhos Sim. na cancha da Universidade Católica de Pelotas. E ele jogava muito bem, eu não jogava nada. Né? E logo depois ele despertou como Depois grande... ele passou a ser goleiro, ele jogava no nosso time na rádio. Na época, na Rádio Gaúcha, ele jogava no gol. Aí, e chamavam ele de Cardeal. E apelido dele de Cardeal, porque tinha o cabelo ruivo assim e tal. E ele ficava enlouquecido com aquilo. Aí nós fomos fazer um jogo em Tramandaí, um jogo beneficente. E o prefeito de lá era aquele que prenderam, soltaram umas 15 vezes. Cecim. E o Cecim gostava, queria estar sempre na crista da onda. Aí eu cheguei, eu sempre um pouco mais contido, mais reservado assim e tal. Eu cheguei e digo, ele, pá, que bom o time de vocês. Pô, o Brauner, que bom goleiro e tal. Eu digo, prefeito, eu vou lhe dizer uma coisa. Ele tem um apelido que ele gosta de ser chamado. Exatamente. Ele adora quando chamam ele assim. E se o senhor fizer isso na hora do seu discurso, vai ser uma coisa muito bonita. E a cara do Brauner. O Brauner sem saber nada. Aí começou, o Cecim foi fazer o discurso e começou um por um, e esse narrador extraordinário, esse goleiro, o grande cardeal Roberto Brauner. Brauner, a tua mãe.
Com aquela voz. Aí caiu a casa, entendeu? Mas Não, que até eu loucura. lembrei, nós que somos de Pelotas, né? O Cardeal foi o grande ídolo do Farroupilha, quando o Exatamente. Grêmio Atlético Farroupilha. Mas ver que ele tinha alguma coisa Quem contra Não, o Cardeal. Não, o Cardeal era um o- craque. Um craque. Quem me mandou a história desse jogador completo, eu agora faz tempo também esquecido, é o Rogério Pires, que foi diretor superintendente do Hospital Conceição. O Rogério é um desportista. E, então, Gremista. Gremista. E eu tenho uma ótima relação com ele. Aí ele me deu me mandou uma história do Cardeal. Por falar em história do futebol, né? Nós perdemos a semana, acho que foi a semana passada ou esse fim de semana, o Costinha, né? O ortopedista. É? Qual É o o meu vizinho, Ah, o sim. Prata. O Que foi Arnaldo. o Arnaldo. O Prata. Da Costa 102 Filho. anos, 102 anos. cantava. Tu sabes que eu sou vice-presidente do nosso Que ele era do museu da história. famoso time do Renner, né, cara? Era médico do time do Renner de 54, o Papão, Sim. né? E tu sabe com quem que eu tive esses dias? Com o Bekele. Bekele. Bekele, que é Sim. lá do... O Costinha foi Sérgio Bekele. talvez o Fez precursor, até ponta né, da de ator numa novela, essa Foi. Virgem celebridade. Foi. Ele atuou como um suíço. É mesmo? Não, e o doutor Arnaldo, nós fizemos uma homenagem Arnaldo da pra Costa ele Filho. lá no museu, agora na reinauguração do museu. Agora foi quando... Que bom, homenagem em Cláudia, vida é bacana, cara. Agora há pouco, foi agora em março, acho que foi, e eles tinham tem um sarau musical lá do museu e ele cantava. Sim, E ele é um tinha- dos precursores daquele... tem um esquema... Médicos e músicos. Exatamente. Isso, que é lá no Museu da História da Medicina, que é lá na Beneficência Portuguesa. Não, e tem um outro detalhe, que ele era admirador, e ele escreveu também, Lupicínio Rodrigues, né, Cláudia? Olha a história desse homem. A história desse cara é fantástica em todos os sentidos, como Sim. médico, como músico. E ele foi o pioneiro, né? Como médico E olha, de clube mesmo, assim. Ele foi do Grêmio, né? Eu não sei. 102 anos. Ah. E ele ficou muito feliz com aquela homenagem, cantando. E tu que é músico, né, João? Tu, Jefferson, também. A felicidade daquela pessoa com 102 anos. Quer dizer, isso é felicidade. Olha, eu tenho Aí certeza, nosso né, Cláudio? psiquiatra falando e definindo, né? Não, mas assim, uma coisa... Sim. Eu vinha na van da FAMB, First Aid Medical Band, que é 3 de julho. 3 de julho. No lá no 16 Station, Já mais fica o um convite. a beneficente para o Instituto Vida Solidária aí. É 5. Eu vinha- 3. 3 de É uma julho. quinta-feira. E aí eu Quinta-feira à vinha noite. na van e disse, pá, olha, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Se eu pudesse, eu só fazia música todo dia. Ele respondeu, bem-vindo ao clube. Todo É. mundo aqui, ó. Todo mundo. A Darcy, música e quando é que foi pro esporte e mais especificamente pro futebol? Antes de eu te contar, que essa é rapidinha. Claro, mas se quiser fazer a pergunta, pode fazer. Sim, não. Aqui é o sala de prescrição sem office. Certo, falou em psiquiatra, né? Eu me lembrei do Dr. Renan Marcial Oliveira. Dr. Renan é muito colorado e coisa. E muito amigo do Muricy Ramalho. E o Muricy gostava muito de conversar com ele. Mas foi o Marcial um azogue, né? Ele ia no aspecto de raciocínio, Sim, que eu sim. fiz a referência. Né? Ele conversava com o Muricy, porque o Muricy muito brabo, se irritava com todo mundo, brigava com todo mundo, aquela coisa toda. E ele dava consulta para o Muricy sem que o Muricy soubesse. Tava fazendo uma terapia. Entendeu? Terapia antiviolência. Então o médico está sempre envolvido com Tá futebol sempre de uma pensando. forma ou de outra. Não tem nada disso aí. É, não. a gente aqui tem que te confessar, a gente se cuida aqui, Aham. para não Tá ser bem, interpretado tá aqui. certo, tá certo, tá certo. Aí eu entrei como discotecário, mas meu sonho era falar. ser Quanto repórter. tempo durou essa tua discoteca?
Que Eu fiquei- quanto tempo tu ficou na música? Eu ali? fiquei 1 ano, mas eu com 3 meses eu já era repórter. Ah, Entendeu? Toda vez que surgia uma possibilidade, eu ia lá e deixa comigo. parecia o Cafu. Eu fiz 6 testes para repórter e fui reprovado nos 6. Poxa. Aí eu digo, não, mas tem que ir. Não adianta nada, eu quero ser você. É isso aí. Aí um dia, porque eu não tinha voz, como não tenho voz até hoje, é uma questão, porque, como eu digo, depois que o João Saldanha falou em rádio, qualquer um fala em rádio. Era sabe? uma voz, né? Então, Verdade. aí eu consegui. E fui melhorando, fui colocando a voz, sabe? E aí consegui. Eu, com 3 meses, já fui fazer a minha jornada esportiva. Opa. Lá em Santa Maria, um jogo do Internacional contra o Juventude, se eu não Como estou enganado. repórter. Como repórter. E aí eu fui embora. Na Rádio Santa Mariense. Era uma coisa bem legal que eu fiz, assim. Me As rádios entusiasmei. Quando veio para Porto Alegre? Depois de eu estar em Brasília, eu fiquei em Brasília, eu fiquei 3 anos. A minha mulher engravidou da minha filha, da nossa filha. E aí eu digo, não, vamos ganhar a nossa filha lá no Rio Grande do Sul, vamos sair para lá e tal. Minha mulher formada já também e tal, professora, aquela coisa toda. E muito envolvido com redação, corrigiu redação da PUC, da URGS aí por muitos anos. Então, sempre... E eu digo, não, vamos embora para Porto Alegre, vamos para lá e tal. E nós viemos. E eu cheguei aqui e tinha que fazer um teste. Eu já era profissional, mas o Ranzolin me exigia um teste. Eu digo, é comigo mesmo. Vamos fazer o teste. Isso era Gaúcha ou Guaíba? Guaíba, lá atrás. Aí deu o quê? Comecei a fazer, escrevi 1 ou 2, meia lauda, nem uma lauda deu ali do noticiário, coisa. Milton Jung olhou, gostou, o português não tinha problema, aquele textinho ali. Aí fizeram um teste comigo lá de Samuel Santos narrando um gol, eu atrás, como se estivesse atrás do gol, fazendo um teste, aquela coisa toda. Aí terminou, o Belmonte diz, esse cara aí tem que vir logo. Aí, então vem. Aí eu fui para Brasília, pedi demissão, peguei a mulher e vim embora. Aí cheguei aqui, ele tinha contratado, o Ranzolin tinha contratado outro pro meu lugar. Putz. Aí eu cheguei e disse, não, é que eu precisei contratar e tal. Pô, quero te indicar ali para a difusora, na época difusora. Eu disse, não, pode guardar a tua indicação, faça com ela o que tu quiser, eu tô fora. E fui embora. Continuou aqui em Porto Alegre. Continuei aqui em Porto Alegre. Mas fui na difusora, eu sabia que ele tinha me dito. Já tinha dito, tinha vaga. Eu fui lá, cheguei lá, seu Arido Santos. Arido Santos. Que é um dos caras de rádio que mais conhece rádio. Ou mais conheceu o rádio, seu Arido Santos. Foi uma figura incrível. Ele formou a equipe de esportes chamada Maior e Melhor, que era da Rádio Gaúcha, lá atrás ainda. Aí tinha Com o Haroldo. Não, era essa época. Essa época tinha Willy Gonzer na Gaúcha, Nossa. tinha Willy Gonzer, tinha Marcos Amaral, Antônio Carlos Rezende, Mendes Ribeiro, Samuel Ixi, Madureira Santos. Coelho. Só ícone. A época que os caras tinham voz. Nossa. tinha um voz. Os caras tinham locução. Isso aí. Aí, esse era o seu Arido Santos. Eu cheguei lá na difusora e disse, não, então vai trabalhar comigo. Não. Contei para ele a história, não, vai trabalhar comigo. Já Como nem repórter. Como repórter, nem fiz teste, não fiz nada. Aí fiquei meio ano lá e um dia o Cláudio Brito me telefonou na Gaúcha. Pô, Darcy, eu queria que tu viesse trabalhar aqui, venha para cá e tal. Eu digo, tô chegando. Eu já nem queria saber quanto que era ou como é que ia ser, porque eu sabia que a outra era maior na época, né? Eu digo, vamos lá. Galgar degrau. E Na fui. Guaíba, isso. Aí Não, eu na fui para Gaúcha. Já era Gaúcha. Aí fui para Gaúcha, fiquei lá. E aí quando o Ranzolin foi para Gaúcha, eu imediatamente esperei um pouquinho, tentei conviver, mas não conseguia nem olhar pro cara, sabe? Aquelas coisas que não adianta nada. E tu ouve muitas coisas sobre algumas pessoas que tu sabe que os caras não são o que dizem que é. Entendesse? Eu nunca fui de Sempre sem off. sempre sem off. Eu nunca fui de, sabe? Eu cheguei, tô fora. Não, tô fora, cara, não tem mais conversa. E fui embora. Aí tive na
Que época era isso? Isso Que era ano 70 e... Isso aí era 86, não? 86. Porque tu foste... A Copa de 78 tu foste Fui. Por qual empresa? Gaúcha. E a de 82? Gaúcha. Ah, tu tava na Gaúcha firme. Sim. Aí. Tá. Aí a Gaúcha e a Itatiaia, na época, fizeram a cobertura mais completa daquela Copa do Mundo no Brasil. Ninguém fez igual. O professor Rui que bolou aquele negócio. O professor Rui era Nossa, esse cara... um cara sensacional, uma cabeça respeitável. Eu ia perguntar duas coisas. Desculpe a interrupção. A primeira é... Quando começasse a cobrir futebol, principalmente aqui, né, porque no interior, ainda mais naquela época, eu imagino que, e sendo da cidade, a relação com o negócio devia ser diferente. Mas tu tinha alguma expectativa glamourizada em relação ao que tu irias vivenciar, ou naquela época tu já tinha um pé no chão em relação a essas coisas que a gente começou discutindo? Fulano que não vai jogar, Beltrano, e esse aqui é a melhor opção, e como, mas tem que dar um jeito de não escalar, esse aqui tem que dar um jeito de escalar. Tu já tinha essa noção? Como foi esse teu início? Se tu ainda te lembra dessa parte. Pois é. Essa memória afetiva. Eu me criei com o slogan da Rádio Santa Mariense, que era o seguinte: a notícia é como ela é. Entendesse? Então aí tu já sai com aquilo na cabeça e tu não adianta nada. Tu vai até o final. Tu trata as pessoas com o devido respeito, tu trata o clube com o devido respeito, mas tu não sonega uma informação. Tu tens... Eu fiz essa pergunta como gancho de uma outra pergunta que eu tenho feito para todos os entrevistados que vêm aqui. Depois de vivenciar tudo que acontece no futebol, nos bastidores do futebol, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente não imagina, também em relação a federações, a arbitragem, tem como um repórter ser torcedor igual a um, vamos chamar de civil, um não repórter? Nos mesmos moldes, como é que fica torcer ou não torcer? E eu fiz essa pergunta porque hoje tem bastante colegas que são realmente identificados com o clube. Claro. E eu me lembro uma vez, sem querer avançar muito para deixar responder, eu me lembro uma vez que tu estava no virando da mesa e te referisse a isso, dissesse: o torcedor sempre sabe, vocês não pensam que o torcedor não sabe, que o torcedor sempre sabe. Então, essa questão tem como fica para o repórter que lida com o futebol o apaixonar-se e o não apaixonar-se? Eu vou te responder te dizendo o seguinte, fazendo também uma pergunta. Tu acha que o Santana era um apaixonado pelo Grêmio? Sinceramente, eu acho que não. Então. A minha visão era que sim. Eu achava que sim. Ó, dividido. Mas ele, por exemplo, quantos jogadores do Grêmio ele liquidou com os caras? A carreira, sabe? O goleiro... Quase o Marcelo Groy. Não, o Marcelo Groy entende? E essa figura dele não foi criada por ele, isso foi criado pelo Jesus Afonso, que era um outro jornalista que tinha aqui e que fez a opção por trabalhar no mundo político e largou o futebol. Foi o Jesus Afonso que criou isso aí. Faleceu faz uns 3 anos, eu acho. E aí, quando Jesus Afonso fazia, ele entrou nesse vácuo aí e começou a fazer. Entendeu? Então, basicamente, é o dinheiro que vai fazer tu tomar esse ou aquele caminho, certo? Tu vai ganhar mais dinheiro, tu vai ser... Eu, por exemplo, eu não sou... outro dia, o presidente do Grêmio me mandou um convite para eu participar de um café com os influencers lá, gremistas. Eu ouvi falar disso aí. Aí eu agradeci. Digo, olha, gostaria de saber quem foi que disse para ele que eu sou gremista. Pelo que eu sei, eu sou um profissional.
pode até ter mais seguidores gremistas no meu canal. Sim, mas isso não indica. Todos eu trato com muito respeito como os colorados, não há problema. É que as minhas relações hoje são maiores pelo lado do Grêmio, pelo lado do Inter. Agora, o Mauro Galvão, por exemplo, em 79, quando o Inter foi campeão, eles cuidavam a escalação da Rádio Gaúcha para saber qual era o repórter que ia no vestiário, porque para eles, quando eu ia, eles não perdiam o jogo. É a superstição dos caras. As místicas. Sim, mas além disso, Darcy, aí, sim. O que eu tenho notado, principalmente em Rio, São Paulo e agora Minas também, a Itatiaia foi comprada pela MRV, não foi? Sim. Então a Itatiaia é uma rádio que é do Atlético Mineiro. É a rádio do Atlético Mineiro. E eu vejo que nas entrevistas, agora é muito comum lá, não sei se tu notou, lá em São Paulo e Rio, aquelas rádios agora, essas rádios de YouTube, de web do clube, das torcidas do clube, e Sim. isso ficou muito comum, que eu acho que isso se criou um mercado, inclusive aqui em Porto Alegre. É isso mesmo. E que isso agrada, eu acho que o público deve gostar. Sim, a torcida gosta. Torcida. A torcida gosta. A torcida é a mesma que aplaude, é a mesma que na metade do caminho está mandando o Renato embora porque ele é um mau técnico e no começo achava o Renato maravilhoso. É a mesma coisa. É o influencer que trata dessas questões assim, é o torcedor que trata assim. Por que não? Por exemplo, os caras dizem que o campeonato brasileiro é o mais democrático de todos. É o mais antidemocrático que tem, pois bota 90 clubes, bom e ruim, todo mundo junto, a mesma coisa, é essa aí esse torneio, entendeu? Então os caras têm muita definição do que é democracia e do que não é, e do que é salutar ser, não, porque agora tens que evoluir. Não, eu vou evoluir tendo informações, tendo fontes, buscando e não passando mentira. Eu na minha carreira, eu tive um processo contra mim. São 53 anos. Nossa. Um processo. E ganhei os caras, e foi incrivelmente, foi contra os fiscais da federação, porque eu denunciei que eles passavam lá atrás, não sei quantos anos atrás, pegavam o ingresso Sem na mão, off. pegavam o ingresso na mão e repassavam para o outro que vendia para o torcedor, sabe? E eles pegavam. Não tem conversa, velho. Isso aí não mas eu estava me existe lembrando, sempre. Lembrando de uma outra situação, por exemplo, na Espanha é igual. Tem uma rádio lá da Espanha que é do Barcelona. Sim. Ela é Barcelona. Hoje eu acho que Mas todos isso os do Real clubes Madrid. grandes Mas isso também, aí pode né? ter isso aí tem que ser. Os clubes pequenos por aí já tem no interior aqui. Isso é uma fonte de renda para os clubes. Eles têm que explorar porque é uma fonte de renda para eles. Isso, lá o Brasil de Pelotas, lá é em Caxias, uma deve ter fonte de também, renda, né, João claro. Rezo? Lá em Pelotas tem. Tem a TV, TV e identificado. rádio do Hoje Brasil, né? funciona assim. Isso é uma fonte de renda para os clubes. Eu fiz essa pergunta porque, ao mesmo tempo, né, em que eu imagino que o profissional vai tomando contato e vai racionalizando a sua relação com o esporte, ao mesmo tempo, enquanto transmissor de notícia, enquanto comunicador, ele se obriga a passar uma emoção, né, que ele pode estar vivenciando ou não. Então essa é a pergunta assim que me deixa curioso. Quando o profissional está transmitindo, por exemplo, uma partida, o repórter está atrás do gol e fala daquela bola que quase foi, como é que ele vivencia? Ele vira um pouco torcedor tradicional naquele momento? Ou, bem, faz parte do métier transmitir esse tipo de sensação pro ouvinte ou pro telespectador e, portanto... Eu torcia assim num grande evento, por exemplo, num time nosso daqui jogando contra São Paulo, Rio, eu não ficava lá de bandeirinha atrás do gol, não. Mas eu dava... Torcia até por uma questão profissional, porque quanto mais os clubes daqui subirem, melhor vale para a seleção brasileira. Nós tivemos um colega, o Ribeiro, que era operador da Rádio Guaíba. Aí tem um jogo do Internacional contra o Curitiba, me parece, e ele muito gremista. Aí o Curitiba faz um gol, ele pegou, jogou os fones, tudo para cima, e a televisão filmou. Bem na hora. Ele para a rua, sabe? Bem na hora. Uma figura muito querida, mas, sabe, isso aí não guardando as devidas proporções, tu não pode nem
Agora, isso, dizer que tu deseja que ganhe, não significa que tu não vá contar o que aconteceu. Né? Por exemplo, o Grêmio, quando o Paulo César Caju brigou lá um dia antes do jogo, e eu gravei toda a palestra, esse dia que eu fui convocado para participar do treino lá pelo Espinosa, e eu gravei toda a palestra, eles não deixaram eu ficar no vestiário. Mas no Japão, pô, tu bota um gravador na rua, pelo menos naquela época, até muitos anos depois, hoje eu até não sei como é que é. Ninguém vai te roubar o teu gravador, ninguém vai fazer nada, entendeu? E eu cheguei na janela do vestiário e coloquei o gravador na rua e deixei gravando a palestra do Espinosa. Aí o Espinosa falou sobre o Paulo, e o Paulo Roberto disse assim, olha, se alguém botar a mão na cintura, eu vou encher de porrada. Ele estava falando do Paulo César Caju. E eu gravei tudo, e quando o seu Verardi soube, depois do treino que eu tinha gravado, pô, Darcy, isso aí, não, digo, já foi, seu Verardi, já foi pro ar, não tem volta. O Internacional vai viajando aqui para decidir o Mundial, chegou em Paris, 2 jogadores do Internacional não puderam ir para o hotel, porque eles iam ficar algumas horas em Paris, eles não puderam sair do aeroporto, porque um era colombiano, os 2 colombianos, e eles não tinham o visto de entrada na França. Na França. Porque os outros todos tinham e eles não. Aí furo do Internacional. Aí quando eu olho assim, vejo aqueles 2 caras, mais o Yarley no aeroporto. Exatamente. E eu podia sair, mas não ia sair, vou ficar aqui. Vou aguardar aqui, os caras vão pro hotel, vão comer e dormir. Eu vou comer e vou ficar acordado aqui, de repente, pode acontecer alguma coisa por aqui, no aeroporto daqueles. Aí pego e olho, digo, o que vocês estão fazendo aí? O Yarley falou, não, eles não puderam descer, e eu fiquei aqui, mas tu tinha que estar descansando, cara. Exatamente, eu ia te perguntar isso agora. Não ficou nenhum dirigente? Não ficou nenhum dirigente. Isso era uma coisa que eu tinha uma curiosidade. Nem o diretor executivo, que era o Chumbinho, não ficou ninguém. Os caras foram descansar no hotel e deixaram o Yarley lá. Não o Yarley ficou de solidário. Solidário. Eu ia ficar com os caras lá mais uma semana decidindo o título mundial, mas a notícia já foi, no aeroporto mesmo já foi pro ar. Não tem conversa. E o Yarley ficou lá até quando? Ficou até a delegação voltar, no final do dia. Embarcarem para... final do dia, chegar de manhã. Pro Japão. Eles conseguiram? Não, eles não podiam sair do aeroporto. Eles não tinham visto para entrar na cidade. No país, aliás, na França. Então todo mundo foi pro hotel. Na verdade, eles iam ficar os 2 jogadores, então sozinhos lá. E o Yarley disse, vou ficar com eles. Não ficou nenhum dirigente. Ficou um cara que estava com o passaporte legal, tudo sem problema, e foi solidário. Não, devia estar descansando, né? E essa famosa história, Darcy, de tu ser convocado para lateral direita do treino no Japão de 83. Pergunta é como isso aconteceu. Segunda, destes um calor em alguém lá ou não? Aí foram 21 jogadores, né? Faltava um para formar 22, né? Aí foi o Espinosa estava pensando em pegar 2 colegas, lá foram 20, pegar 2 colegas para formar o time, para completar o time em reserva. Aí o De Leon disse o seguinte, eu quero o Lauro Quadros. Aí, no time, no outro. No outro. Aí, e o Renato diz, eu quero... Não, o Renato disse, eu quero o Paulo Santana, e o outro falou que... O Santana pediu o Renato, e o Lauro, e o De Leon pediu o Lauro. Aí o Espinosa, que era um avião, não disse nada. Chegou, falou comigo, disse assim, eu preciso que tu participe assim. Pá, cara, mas eu só sei que a bola é redonda porque ela rola, cara. Eu não sei nada mais. Aí eu disse, não, vai lá que tu vai me ajudar. Aí, tá bem. Porque eu já sabia que ele ia pedir demissão. Ele me disse na metade do ano, quando ele ganhou a Libertadores, ele me disse, Darcy, o que eu faço? Se eu sair campeão do mundo, fico ou vou embora? Vai, te manda, meu. Só é o seguinte, tu não conta pra ninguém. Se tu falar pra alguém, eu já vou dizer antes que tu... Ele guardou para mim, eu já sabia, eu era o único cara que sabia que ele ia embora. Aí
E ele chegou, e quem mais que eu convoco para participar do time? Eu digo, convoca o Mauro, o Doval, o Zé Doval, que é um fotógrafo da Zero, joga bem, esse joga bola. Então tá bom. Aí se prepararam lá, e os caras tudo faceiros lá, as coisas, aí o Espinosa disse, vai o Darcy e o Doval. Aí ninguém disse nada, o Doval, fotógrafo, todo mundo gostava. Aí os caras me respeitavam o suficiente. Aí fui. Aí eu treinei de lateral direito, né? Aí eu treinei de lateral direito e... Marcando ou avançando? Foi um sucesso, tanto que ao final do treino o Espinosa queria me inscrever para eu disputar o jogo contra o Hamburgo. Aí aconteceu o seguinte, aí um lance lá, o Paulo César Magalhães, ele vai disputar uma bola e vem correndo e dá um carrinho em mim. Como diria o Luiz Felipe, eu tenho orelhas grandes, mas não deixo crescer, tu entendeu? Quando eu vi que vinha um cara correndo atrás de mim, eu pulei. Não sabia nem quem era e ele passou. São Paulo de Rio Grande tinha um ponta-direita chamado Gilson Paulino. Aí eu cheguei para ele e falei assim, pô, cara, fazer isso em mim ou no Gilson Paulino não faz diferença nenhuma, cara. Quero ver tu fazer no alemão depois de amanhã. Pá, aí os caras que estavam perto, deitaram no pau. Pronto. Essa foi a minha participação vibrante. Mas isso é histórico. Histórico. E a outra coisa que eu queria saber... Isso é histórico. Na delegação da Gaúcha, quem estava era o Haroldo, o narrador. É. E reza a lenda, é contado por Haroldo num outro podcast, que fechou uma briga entre o Santana e o Rui Carlos Osterman. Enquanto ele estava fechando, tu participasse disso, tu ficou sabendo? Ou tu estava lá no meio e nem tomou consciência? Não, foi no final do jogo. Teve num determinado momento do jogo que o Renato deu uma bicicleta. E os japoneses todos levantaram e aplaudiram. Eles nunca tinham visto uma bicicleta, eu acho. E o Rui manifestou, disse, olha, eles estão entusiasmadíssimos, é absolutamente normal isso aqui, esse entusiasmo, porque aqui nunca teve uma jogada como assim e tal. E o Santana enlouqueceu e desautorizou o Rui. Não, mas essa briga já vinha desde antes, durante a semana, entendeu? Só o estupim. Durante a semana, nós estamos passando um boletim na hora do sala de redação, uma coisa assim, e o seu Maurício entra, e era eu que estava... Ainda não tinha passado para eles o microfone para eles discutirem, eu estava ali ainda. Aí o seu Maurício disse, ô Darcy, tudo bem? Eu digo, tudo. Quem é? Aqui é o Maurício. Pô, seu Maurício, como vai o senhor? Quando eu falei como vai o senhor, o Santana saltou no Rui, que estava de fone, tomou os fones do Rui, pegou e botou, e tirou o microfone também para falar com o Maurício. Né? Aí o seu Maurício, que é o seu Maurício, esse vai demorar para parecer um igual. Aí conversou mais, fez uma meia frase mais comigo, e o Santana... E aí saiu o Santana e o Rui ali se discutiram. Terminou o programa, eles saíram, cada um saiu para um lado, e veio o jogo, aconteceu isso. Aí no final do jogo, aí o Haroldo está encerrando a transmissão e eu tinha marcado... ele conta que ele estava encerrando e os caras brigando. A entrevista... brigando de soco dentro... E ele protegendo a mesa. A entrevista com o Espinosa, que o Espinosa ia dizer que ia embora. Ali era o meu momento máximo. Claro, e os caras pegando. E o Haroldo me chama. Eu já tinha terminado o jogo. Tinha terminado o jogo. Aí deu um probleminha. Eu fiz rápido. E na época eu pensava com o bíceps também, era um problema. Esse troço, qualquer coisa eu estava... Bom, aí o que eu fiz? Eu peguei, fiz a entrevista com o Espinosa e tal, confirmei tudo e subi. Cheguei lá, os dois continuavam, 15, 20 minutos depois. Eles voltaram lá e tinha atrás da cabina, assim, tinha um corredorzinho, acho que um pouco mais largo que essa mesa aqui, assim, corredor. E tinha uns japonesinhos, assim, olhando eles brigarem, já bateção de bola. Aí eu disse para eles, olha, eu vou dizer um negócio para vocês dois, eu vou deixar vocês brigarem, e esses japonesinhos baixinhos que estão aí, esses caras vão rir de vocês demais. Agora, se vocês encherem o saco deles, vão dar em vocês. Vocês têm um caminho a seguir. Cada um ajuda eu e o Haroldo e vamos embora. O conselho foi bom, né?
conselho foi bom, era muito melhor parar com aquela ronha ali. Aí era mais, discutiram, prejudicaram bastante o Haroldo e prejudicaram também a mim, os dois, com essa briga. Houve. Que coisa. Que coisa. Darcy, infelizmente, a gente tá chegando no fim do programa. Mas eu quero que tu divulgue, né, e fale do Futebol Sem Off e dos teus meios de divulgação que tu ainda tem utilizado, YouTube, todos os teus canais, redes sociais, pro pessoal te seguir, saber que tu tá aí firme e com muito conteúdo bom e o que é a tua característica com essa... E sem off. Com essa verdade, exatamente. Exatamente com essa verdade, com essa... E com essa maneira direta de colocar os fatos sem rodeio, sem off mesmo. Como diz o teu canal que eu acompanho desde a época que era blog. Darcy Filho Sem Off, no meu canal. Estou sempre lá, só no YouTube. Lá não pode falar palavrão, não pode discutir, não pode xingar, não pode tratar de política. Lá o fundamental é o seguinte, tem que ter respeito e ideias. Tendo respeito e ideias não tem problema, nós conversamos, eu fico lá o tempo que for preciso. Para encerrar, vou contar uma historinha bem rápida do pai do Leanderson, que esteve aqui com vocês. Pai do Leanderson. O pai do Leanderson foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. O Leandro jogava muito, muito. Ele se estourou num jogo do Grêmio contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O Grêmio ganhou do Botafogo 4-3, eu acho que foi. O Botafogo tinha um zagueiro chamado René, o Botafogo ia completar, se ganhasse do Grêmio, 54 jogos invictos. E aí o João Saldanha, num Minuto com o Esporte, que ele falava sempre antes do Jornal Nacional, disse, olha, eu quero dar uma informação aqui que é a seguinte, se o Botafogo ganhar hoje, ele não será fita azul, porque fita azul é o Flamenguinho do Alegrete, que está 55 jogos invictos no Jornal Nacional. Nesse jogo, o René pegou o Leandro e deu uma pancada no cara, destruiu o cara. Acabou o joelho, né? E aí ele foi operado aqui no Grêmio. Eu só vou me reservar o nome de quem operou, porque faz muitos e muitos anos. A gente imagina. Aí o camarada operou e engessou o cara, o Leanderson, e a perna dele foi fazendo, não sei se dá para ver esse movimento assim, ela foi, não sei como é que chama. Ela não fica reta, ela foi encolhendo um pouquinho. Aí o médico tirou, estava amarrado com talas, tirou e botou um gesso. E para garantir que a perna não ia ficar mais puxada, ele pegou um cabo de vassoura, cortou um toco do cabo de vassoura assim e colocou aqui na junta para não deixar... No joelho ali. Para não deixar dobrar. E não adiantou nada. E o pai, o cara botar um cabo de vassoura, né? Sabe? Que idade é ele jogo tinha? do... 20 e poucos. Ele disse 28 anos. 28. Né? Ele jogava muito, muito. Era um absurdo que esse cara jogava. Isso foi tão traumático, né, que o Leanderson falou que ele teve que ir escondido para a base do Grêmio. Porque o pai não queria que ele fosse jogador. Né? Tamanho trauma que ele teve com isso. Sim. Né? Encerrar a carreira desse jeito. Foi. Mas ele jogou na Bahia depois, o Leandro, e é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol baiano. Tu vê. Jogava, que nem o Emerson lá de Pelotas. Sim. Uma perna o mais goleiro. curta. Não, o Emerson... Não, o outro, o volante. que foi uma perna mais capitão curta da que a outra, seleção. que disseram aqui no Grêmio que não podia jogar mais, que está terminado, e o cara... Sim, mas aí foi o Marchek que operou o Emerson. Eu não sei quem operou. Mas uma cirurgia muito bem sucedida, que na época o Marchek usou, acho que nos primeiros, aqueles ligamentos de teflon. Sim. Não, mas o que eu digo dele é o seguinte, ele foi, depois dessa cirurgia, enfim, o departamento médico do Grêmio deu ele como... Tinha que vender logo, porque não ia ter condição de jogar ele futebol. foi para a seleção brasileira, que foi campeã do mundo, e foi cortado porque não... Para ver como eles estavam Machucou certos. o ombro. Darcy, para encerrar mesmo, Sim, Jefferson. a transmissão que tu não gostaria de ter feito e a transmissão, se tem, que mais te deu orgulho, que mais tu te lembra com alegria, felicidade, realização, enfim, o termo que quiser usar. É muito difícil, sabe? É muito difícil. Eu fiz tanto... Esse negócio assim, eu sempre fui pro jogo como se fosse
o último que eu fosse fazer. Eu nunca, esse negócio de fazer, não. Se eu não conhecia o estádio, independente do adversário, eu sempre ia um dia antes reconhecer o estádio, conhecer o estádio. Os caras dizem, foi reconhecer. Não, foi conhecer, tu não conhecia. Nunca tinha ido. Então, eu sempre ia, todos. A abertura da Copa do Mundo de 78 foi uma coisa fantástica. O primeiro Grenal que eu fiz foi espetacular. Uma transmissão que eu fiz no interior da Espanha, sem retorno, com o Haroldo. Botamos uma toalha na cabina. Quando baixava a toalha, eu tinha que falar. Quando ele levantava a toalha, eu podia parar de falar que ele entrava. Sabe? Coisa assim que... Teve uma nos anos 70 que ele invadiu o campo em Brasília para entrevistar o Pelé. Foi um trabalho feito 2 dias antes. Eu combinei com o Pelé e combinei com o árbitro, que era o Arnaldo César Coelho. Combinei com os dois. Vou entrar. Eu cheguei e disse pro Pelé, eu já combinei com o Arnaldo, já. Aí cheguei no Arnaldo, já combinei com o Pelé, tudo bem. Só quando eu correr na tua direção, tu sai logo e não me deixa mal. Digo, não tem problema. Se me vissem ao lado dele, com o microfone da Rádio Nacional, na época Nacional de Brasília, para ele me dizendo, oi, tudo bem? Ou nada, era o que eu queria ver, a transmissão nacional, entendeu? E foi o que eu fiz. Eu menti para os dois e fiz o serviço. De vez em quando é necessário. Isso é muito legal. Bom, doutor Nogueira, infelizmente chegamos no nosso horário. Suas considerações finais aí e convocação para o próximo programa. Barbaridade. Olha, se nós conseguirmos ter um programa um pouquinho parecido com esse, é o maior sucesso da história. Olha, Darcy, tu não sabe a alegria para nós de te receber aqui. Doutor João Riso. Eu peço a licença, eu sei que já estamos encerrando, mas fazer uma pergunta curta com uma resposta curta, se possível, do Darcy, porque eu acho que serve um pouco de exemplo. O Darcy, ele entrou na formação de jornalista, ele fez faculdade de jornalismo, mas Parei. Né? E a minha pergunta sempre foi assim, tu paraste porque a prática era muito distante daquela formação teórica, ou porque não via sentido, ou porque estava muito atribulada a tua vida para chegar nessa? Eu precisava ganhar dinheiro, e aí eu precisava viajar, uma série de coisas. Eu me achava maravilhoso, eu só depois que os cabelos brancos chegaram, eu fui ver que eu não era tão maravilhoso. Os cabelos brancos surgiram cedo em mim, já com 40 anos por aí eu já tinha. Eu comecei a entender que eu era muito menos maravilhoso do que eu achava, entendesse? Então, eu quero maturidade. dizer que tem que estudar. Curva de Dunning-Kruger. Mas não estudar, não te transformasse num alegre rapaz da reportagem. Não, isso não. Nunca. Os alegres rapazes da reportagem, não. E obrigado pela generosidade de cada um de vocês. Isso aí para mim tem um valor assim extraordinário. Vocês não imaginam o quanto eu tô feliz, cara, por estar aqui com vocês. Tu não imagina a gente. Tu não imagina a gente. Quando eu te conheci, já pessoalmente, já faz um tempo isso, faz mais de 20 anos. Sim, faz mais de 20 anos. Como eles disseram aqui, conheceu o Darcy Filho. Entende? Tu tem a voz, né? A voz está na cabeça. Conheceu o Darcy ao vivo e principalmente me aconteceu algumas vezes, eu nunca fui muito de tietar, né? Mas me aconteceu algumas vezes de ir conferir o ídolo, como é que ele é na prática e me decepcionar. E a minha alegria maior foi ao te interpelar, ao conversar contigo e principalmente ao começar a conviver contigo mais frequentemente, tu ser exatamente aquilo que eu esperava. Então, muito obrigado, o que eu posso te dizer é que a tua transparência é sem off também na tua vida pessoal. E eu assino embaixo, cara. Obrigado. Sensacional, cara. Obrigado. O senhor fez a pergunta que o senhor queria fazer? Não, eu fiz para vocês do médico. Do médico fez. Do médico, lá na abertura. Qual era o médico quem é que o César Luiz Menotti dizia que era a figura mais importante na comissão técnica dele? Tá bom, Darcy. Eram duas coisas que eu queria conversar, perguntar para vocês isso aí. E a outra era do pai do Leanderson, que depois de uma cirurgia de joelho, a medicina não podia ter deixado, o médico não podia ter deixado acontecer. Mas eu vou te dizer uma coisa, Darcy. O médico, ele vai muito bem
até ele se convencer que ele é tudo aquilo mesmo. É. Aí ele começa a ir mal. Tá certo. Uma coisa que o Jefferson sempre fala, né? Como é que é? O orgulho ou precede a queda, né? Sim, não é empáfia, pode ser a empáfia, mas o superego sempre precede a queda. É isso aí. Então, quero mais uma vez te agradecer. Quero agradecer aos nossos convidados. Para mim foi um prazerzaço poder ter essa aula contigo. Empate técnico, doutor. Privilégio. Não, privilégio, um prazer. Só não pode, assim, o Mendes Ribeiro, quando ele dizia assim, foi um privilégio ter estado com você, ele queria dizer que era um privilégio para os outros terem estado com você. Eu dizia para ele isso, ele enlouquecia comigo. Pois é, eu vi ele se despedir de programas várias vezes dizendo isso. Foi um privilégio para vocês estarem comigo. E eu quero dizer para ti que foi um privilégio para nós estarmos contigo. E as portas do nosso estúdio estão sempre abertas. Nossa. Vocês sigam o Darcy Filho Futebol Sem Off. A programação, eu tenho certeza que vai ser tudo aquilo que vocês esperam e um pouco mais. Agradeço de novo aos convidados e já deixo vocês convocados para a semana que vem com mais um Sala de Prescrição.